Neste vídeo nós vamos pensar sobre a salvação pela arca. A salvação de Noé estava pronta, ou seja, a salvação que Deus instituiu nos dias de Noé, que era a arca, estava pronta. A primeira e última viagem da arca estava prestes a começar. A vida tinha sido boa para Noé, sua esposa e os 3 filhos. Ninguém poderia ter pedido mais. Mas Noé ficou triste com a maldade das pessoas que viviam ao seu redor. Ele implorou a eles que abandonassem seus pecados e se voltassem para Deus. No entanto, eles zombaram dele e ignoraram o aviso que foi soado por ele. Eles não tinham intenção de se afastar da vida pecaminosa que tanto desfrutavam. A geração de Noé era a mesma que a nossa hoje. Você pensa que é diferente, mas a Bíblia afirma, o Senhor Jesus Cristo afirma, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas amam seus pecados. A Bíblia ensina que todos e em todas as gerações pecaram e ficaram aquém, ou estão destituídos, ficaram aquém do padrão moral de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mesmo Noé, que era justo e reto, não conseguiu cumprir o padrão perfeito de Deus, pois Noé realmente pecou. No entanto, Noé também andou com Deus. Então, ele certamente não ficou surpreso quando Deus declarou que destruiria o mundo inteiro com o dilúvio por causa da grande maldade da humanidade. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Então Deus o instruiu a construir uma arca, um grande navio, para salvar ele e sua família da destruição iminente. Noé passou muitos anos construindo a arca. Ele suportou o calor do sol, a dor de seus músculos, a picada de bolhas e a maldade de todos os que duvidaram e desobedeceram a Deus. A terra era diferente nos dias de Noé. Nunca houve uma enchente antes, nem mesmo chovia naqueles dias. As pessoas provavelmente pensaram que tolice acreditar que Deus inundaria toda a terra com água. Mas Deus disse que aconteceria e Noé creu na palavra de Deus. Finalmente chegou o dia em que a arca estava completa e Deus convidou Noé a embarcar com sua família. A ira de Deus era iminente e cairia sobre o mundo. Noé tinha uma decisão importante a tomar. Ele aceitaria o convite de Deus para entrar na arca, contrariando todo o mundo à sua volta? Ele colocaria sua vida nas mãos de Deus? Ele realmente acreditava em Deus que o julgamento estava chegando? Havia uma maneira melhor de escapar da morte? Apesar do caráter perfeito de Noé e andar justo com Deus, havia apenas uma maneira para ele escapar do julgamento. Ele precisava entrar na arca antes que o julgamento caísse. Temos a mesma escolha diante de nós hoje. Deus adverte que a morte e o julgamento virão por causa do nosso pecado. Não podemos nos salvar, nem nossas obras ou justiça própria podem nos salvar. Precisamos de Deus. Aceitaremos o convite de Deus? Vamos acreditar na palavra de Deus? Confiaremos no Salvador, o Senhor Jesus, para nos salvar? Seu sacrifício, morte e ressurreição abriram a porta da salvação para nós. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta atrás deles. Logo, os céus se abriram e torrentes de chuva caíram sobre a terra. Deus estava certo. Choveu. A chuva continuou e as grandes profundezas foram quebradas e a água subiu mais alto. Inundou todo este mundo. A água subiu e levantou a arca. Elevou-se acima da montanha mais alta. Deus estava certo. A terra inteira foi destruída e apenas os que estavam na arca sobreviveram. Deus estava certo então e Ele está certo agora. A única maneira de escaparmos do castigo eterno é ter a vida eterna. A única maneira de escapar do castigo eterno e ter a vida eterna é crer em sua palavra, confiar em seu Filho Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Esses versículos estão em João capítulo 3, versículo 17, 18 e 36, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Digo mais, somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisam ser removidos. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-la sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo, pelo seu nome, pelo nome de Cristo, vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você pode praticar, não são pelas obras que você pode praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus é que podemos ser salvos. Pela pessoa do Senhor Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressurrecto Cristo no céu. Pode-se ter acesso a eles estando em qualquer lugar. Toque nele, ou em outras palavras, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esta é a única resposta sensata. Cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. Pois a Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceito o Senhor Jesus, como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, tendo ele ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele para todo sempre, na glória, para seu eterno louvor.